Oi, gente, tudo bem? Uma quinta-feira estreando um quadro novo, Papo com Neuro. A gente vai ter aqui a presença do neurologista Lucas Ferretti, que é o nosso parceirão aqui nas nossas lives, um neurologista que atua especializado na área de dor, né? Então ele também fala muito sobre dores de cabeça, mas também fala sobre outros tipos de dores. E ele vai estar aqui com a gente hoje nesse quadro Papo com Neuro. A gente deixou no feed, então, um post para vocês enviarem as principais dúvidas que vocês tinham, que vocês queriam tirar, mas como eu já conheço vocês, eu sei que vocês são daquela galera que gosta de colocar as dúvidas em última hora aqui no ao vivo pra gente acompanhar, né? Então, enquanto o Dr. Lucas ainda não entra, doutor, quando você entrar, você me chama aqui pra gente poder começar. A gente pode ir lembrando como é que vai funcionar. Então, a princípio, a gente vai dar uma resposta para aquelas dúvidas que foram enviadas no nosso post, lá no nosso perfil. E aí, a gente vai encaixando junto com as dúvidas que forem surgindo aqui. Beleza, gente? Eu vou mandar aqui uma mensagem. Ali, o doutor chegou. Vamos lá. Deixa eu chamar ele aqui para entrar com a gente. Quem tá com a garrafinha de água, quem tá com o chazinho, comenta aí pra mim. Olá! Oi, Fer, tudo bem? Como é que tá? Tudo Boa bem? noite, tranquilo? Boa noite. Gente, esse é o Dr. Lucas Ferretti, neurologista, especialista no tratamento de dor. Fala muito sobre dores de cabeça e enxaqueca. E aí ele veio aqui hoje para esse quadro novo, Papo com Neuro, para trazer algumas informações importantes para vocês, para tirar as dúvidas que vocês têm. E que a maioria das vezes, quando vocês sentam lá na cadeira na frente do neurologista, vocês congelam, vocês travam, vocês esquecem. Então, esse momento é para isso, né, Lucas? Exatamente. Eu não sei, parece que fica com medo, né? Parece que mas a gente é pessoa normal, pode conversar, pode falar, não precisa ter medo na hora de perguntar, Mas de esse é lembrar o das grande dúvidas. problema, né? Esse é o grande É, problema, né, Lucas? Porque muitas vezes se cria um distanciamento muito grande entre o profissional da saúde que está atendendo e o paciente. E isso é tão desconfortante para o paciente que muitas vezes ele acaba, né? Ele só vai cair a ficha que ele tem um monte de dúvida na hora que ele acabou de sair do consultório. Aí ele fala, meu Deus, lascou, e agora, né? com Então, certeza. tem esse espaço aqui para tirar essas dúvidas. Lucas, tem uma pergunta aqui da Nara, que é inclusive uma aluna minha. Ela perguntou assim, ó. Queria saber se usando analgésicos e fazendo os mini hábitos, as dores vão passar. Ou tenho que usar preventivo junto com os mini hábitos. É que já usei vários preventivos e já cansei. Quando eu tomava um, passava as dores e quando terminava o tratamento, elas voltavam. Posso continuar usando analgésicos? E é minha Na, ve- aluna, Lucas. Ai, meu Deus. na verdade, assim, ó, não é necessariamente obrigatório você usar algum remédio profilático, tá? E é que eu sempre digo para o paciente, às vezes você deposita uma esperança muito grande naquele remédio, naquela pílula que você está tomando todo dia, mas ela vai fazer o efeito de 50, 60% no máximo do teu tratamento. O restante é você que vai melhorar a tua enxaqueca, sabe? Algumas pacientes têm enxaqueca mais difícil de tratar, que às vezes precisa de um, dois ou três medicamentos profiláticos, mas talvez não seja o seu caso. E uma outra coisa importante que eu sempre digo, qualquer profilático que você começar, se não haver concomitantemente a melhora do estilo de vida, ele não vai fazer efeito. Não adianta. Pode esquecer. Pode ser o remédio mais caro que existe agora, de mais de R$ 1.000. Não vai adiantar. Exatamente. Meninas, gravaram, né? A live mal começou e vocês já tomaram uma importante para vocês guardarem aí. Pegou o caderninho, anotou, né? O medicamento, ele pode ser, e ele vai ser importante em alguns casos, mas ele não vai ser o suficiente sozinho para controlar suas crises. Lucas, só para as meninas terem a ideia, assim, você comentou que nem todo mundo vai precisar de remédio, né? Em quais casos, normalmente, vai ser indicado o uso de medicamentos preventivos de crises de enxaqueca? Geralmente eu começo naquelas pacientes que têm enxaqueca crônica, tá? Então mais que 15 dias por mês de dor de cabeça.
tá? Naquelas pacientes em que aquele analgésico que ela sempre usou, de repente parou de fazer efeito, ou então ela começou a se viciar naquele analgésico, então vai para um tratamento de transição, a gente é necessário fazer para tirar esse analgésico, e é importante ver não só a quantidade de dias, mas o quanto que essas crises incapacitam a vida da pessoa. Então, vamos supor, ela tem 4 dias de crise no mês, só que nesses 4 dias ela falta ao trabalho, digamos assim, ela não consegue trabalhar, ela não rende. Então, talvez por um período você precise usar um remédio preventivo. Quanto tempo? Não é para a vida inteira, tá? Então, eu sempre coloco isso. Pelo menos 6 meses a um ano a gente faz o tratamento. Não espere o tratamento no início melhorar também 100%. É preciso ir titulando a dose. Então, paciência, paciência. Não digo que você vai precisar usar para a vida inteira. Às vezes é um período de tempo só. Outra coisa importante, né, Lucas, é a gente ressaltar aqui quanto tempo os medicamentos começam a fazer efeito. O que eu tenho recebido são muitos relatos de pacientes que falam assim para mim: eu já tentei de todos os tipos de preventivo medicamentoso. Já tentei antidepressivo, já tentei anticonvulsivante, já tentei antihipertensivo e nenhum funciona. E aí, quando você vai conversar com ela para entender quais foram esses remédios e por quanto tempo, a grande maioria traz para mim que cessaram a utilização logo na primeira semana por conta de efeitos colaterais. A partir de quanto tempo esses remédios começam a fazer efeito? Olha, sem contar os efeitos colaterais que às vezes podem durar por algumas semanas, e eu não tiro se o efeito colateral não for assim extremamente incapacitante, qualquer remédio, qualquer substância que você colocar sobre o seu organismo, você vai ter algum efeito colateral, tá? Se não, pode ser que ele não está fazendo efeito, quer dizer que talvez ele não seja suficiente para você. Então, algum efeito colateral você vai sentir, mas eu espero começar a fazer efeito, especialmente em remédio antidepressivo, 15 dias. Agora, na melhora da enxaqueca, eu não espero melhora antes de 3 meses, tá? Então, é um tempo prolongado de tratamento. Entenderam, meninas? O que é muito complicado também, e foi até por aí que a gente acabou se conhecendo, né, Lucas? Quando eu comentei sobre o fato dessas pessoas tentarem por algum tempo, um período curto, e perceberem que ainda não tiveram resultado, acreditam que não vão responder, porque fizeram uso de um mês e não viram melhora, e aí simplesmente abandonam o tratamento preventivo medicamentoso, entrando consequentemente numa crise extremamente intensa e incontrolável, justamente por abandonar esse uso do preventivo sem um acompanhamento, né? Lucas, eu queria que você explicasse para mim um pouquinho como que é feito esse desmame dessa medicação preventiva. Qualquer remédio das classes que a gente usa para enxaqueca são remédios, digamos assim, controlados. Tirando o antihipertensivo, tudo isso, mas é antidepressivo, é remédio para convulsão. Então são remédios fortes, digamos assim. Como qualquer tratamento de remédio que mexe no cérebro, a gente tem que fazer um desmame gradativo. Tá? Dependendo da dose, vai levar até 4 a 8 semanas de tirar o remédio. Por exemplo, tem paciente que chega em dose alta de topiramato, de ácido valproico, eu espero retirá-lo em pelo menos 4 a 8 semanas. Então é lento, tá? Bem devagar. Agora, se você estiver usando um remédio um pouco mais tranquilo, digamos, um antidepressivo, um atenolol, um propanolol, que tem pouco efeito colateral, talvez há uma chance de você diminuir mais rapidamente. Mais rapidamente eu digo em dias a semanas, não horas, 1 ou 2 dias, assim, amanhã eu já começo a parar. E sempre com acompanhamento, tá? Por conta do rebote, isso que você falou. Tá. Lucas, teve uma pergunta aqui, ó. A Flávia mandou, ó. Comecei a ter enxaqueca depois do Covid, quase todos os dias. Só passa tomando naratriptana com cefalive. Não sei mais o que fazer. E aí, Lucas, você tem visto muitos relatos da cefaleia pós-Covid? Muita gente vem com cefaleia pós-Covid. Eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é parar de tomar essa associação, tá bom? Tá, até o neuro vai demorar para eu consultar, não tem pelo meu plano, não sei. Primeira coisa, você escolhe um, tá? Ou é naratriptano ou cefalívia. A combinação desses dois remédios é gravíssima, tá? Então escolhe um até você chegar no tratamento com o neurologista. A questão do Covid, eu vejo não só aqueles pacientes que já tinham uma enxaqueca crônica, que estavam controladas, piorarem,
como aqueles pacientes que estavam sem controle e piorar ainda mais as crises. E um terceiro grupo de pacientes, aqueles que nunca tiveram dor de cabeça e começam com dor de cabeça depois do Covid. A gente sabe que o Covid, ele tem uma forte, ele entra no sistema nervoso central, ele provoca alterações neurológicas, não só de dor de cabeça, mas esquecimentos, formigamentos, parestesias. E uma coisa que infelizmente ainda não tem nenhum guideline, não tem ainda um tratamento que a gente pode fazer para melhorar. O que a gente faz é o que a gente sabe, é tratar a enxaqueca. Vai tratando na base dos sintomas, né, Lucas? Ainda não tem. É tão recente, né? Eu entendo a agonia dessas pessoas, né? Eu recebo mensagem todos os dias perguntando sobre. E aí, já saiu alguma coisa sobre o tratamento de cefaleia pós-Covid? E é tão recente, a gente sabe tão pouco sobre Covid, na verdade, ainda, né? Que acaba tendo, o tratamento acaba sendo na base dos sintomas que você tem, né? Então, tem pessoas que têm uma cefaleia pós-Covid com uma característica similar à enxaqueca, tem pessoas que têm com uma característica similar à cefaleia tensional, e aí, até onde eu dei uma estudada, basicamente o tratamento vai de acordo com a característica da dor de cabeça que esse paciente está apresentando, né? Isso aí. Então, gente, é essencial, né? Procurar um neurologista. Não é ficar sofrendo. Embora a gente já tenha relatos de que é extremamente comum, né, a síndrome pós-Covid, ela tá afetando muitas pessoas. É importante que você procure um neurologista. Ah, Fer, mas eu já fazia um acompanhamento para minha enxaqueca. Ok, mas agora não é só a sua enxaqueca normal. Ela não mudou? Ela não tá diferente? Então, toda vez que você sente uma diferença nesses episódios de dores de cabeça, é importante que você retorne novamente ao neurologista para observar se isso é normal, se está dentro do esperado ou não, né? Isso também se não é outra dor de cabeça, né? Porque quem tem enxaqueca pode ter outra dor de cabeça. Pode ter uma trombose, pode ter uma dor de cabeça por aneurisma, pode ter um caso grave, tá? E eu já vi pacientes, às vezes, comendo bola, esperando para procurar um atendimento e tinha uma baita trombose venosa cerebral. Então, é importante, não é porque você tem enxaqueca que sempre a tua dor de cabeça vai ser da enxaqueca. Se ela veio diferente, completamente diferente, você nunca conheceu esse tipo de dor de cabeça que está sentindo, procura, tá? Importante ela tá. As pessoas têm muita dúvida, né? Elas falam assim, nossa, quando a gente fala sobre cefaleia tensional e enxaqueca, né? Porque eu comento bastante aqui, as pessoas falam, nossa, mas eu só posso ter uma? E na verdade não, né, Lucas? Ela pode ter várias, né? Uhum, com certeza. Precisa tomar cuidado com isso e sempre investigar. Ali, ó, a Kátia comentando aqui, ó, faço tratamento com tupiramato, tenho formigamento nas mãos e nos pés e agora aumentou a dose e tô com formigamento na boca. É normal isso? É normal, isso é esperado, topiramato, tá? Aguarde algumas semanas para melhorar e sempre que você aumenta a dose, você vai ter aqueles efeitos colaterais do começo, tá? Então você pode ter formigamento e pode piorar. Como eu disse, se for incapacitante, que você não consegue trabalhar, fazer suas atividades, você prefere ter dor de cabeça a ter os efeitos colaterais do topiramato, conversa com seu médico para voltar na dose anterior, tá? Mas é normal de você sentir isso. É importante, gente, isso. O que o Dr. Lucas falou é uma coisa que é importante vocês terem claro. Toda vez que a gente coloca uma substância diferente, um remédio no nosso corpo, a gente está sujeito a possíveis efeitos colaterais. Algumas pessoas são mais sensíveis a esses efeitos, outras são menos. Eu tenho pacientes e alunas que tomaram tupiramato sem zero efeito colateral e tenho um monte também que desistiram por conta dos efeitos colaterais. Então é importante que você tenha essa abertura para conversar com o seu neurologista sobre isso. Olha, o efeito colateral não está sendo, ele está sendo insuportável, está sendo pior do que o benefício que ele poderia estar me causando dessa medicação. É importante você ter esse espaço para conseguir conversar sobre isso, né? Tem que ser uma escolha em conjunto. Eu sou péssima para ler o nome das pessoas aqui no Instagram, então, enfim, essa pessoa aqui perguntou: tem enxaqueca crônica, o que posso fazer para amenizar? Vamos lá, da parte neurológica, da parte que o senhor costuma atender. O paciente sentou na cadeira, doutor, é enxaqueca crônica, o que a gente faz? Eu acho que primeiro você tem que seguir a Fernanda, tá? Primeiro de tudo, você tem que mudar a tua vida, você tem que tentar descobrir da onde que tá vindo essa tua enxaqueca crônica. Mas falando sério, na verdade, sim. Na primeira consulta, geralmente, eu vou te entupir de perguntas, sabe? Desde quando começou, como é que é a característica da dor, onde que começou, de que lado, como que é a evolução. Por que eu faço isso? Não só para eu ter o diagnóstico correto se é uma enxaqueca ou não,
mas para te dar dica de o que é a tua enxaqueca. Às vezes você nunca percebeu que você tem uma vontade enorme de comer doce antes de ter a dor de cabeça. E você acha que o doce provocou a dor de cabeça. E na verdade você também nem sabe que você pode ter mecanismos nessa fase de cortar uma crise, tá? Além disso, eu vou perguntar sobre a questão da tua genética, família, doenças neurológicas na família. É uma consulta bem demorada, geralmente, porque você tem que pegar e descartar doenças secundárias. Então, cefaleias secundárias, por outras causas, por que não seja enxaqueca. Chegando no diagnóstico de enxaqueca, saiu, vamos supor, diagnóstico de enxaqueca, sem dúvida. Muitas das vezes a paciente não chega com um diário de dor de cabeça. Então você já tem que sair da consulta com um diário de dor de cabeça, tá? Para saber quantos dias de dor você teve em alguns meses, tá? E com algumas dicas que a Fer dá melhor do que eu até, inclusive, sobre mudanças de estilo de vida. Nem sempre na primeira consulta você vai sair com remédio, tá? E às vezes a pessoa fica até meio assim, mas Brava. não vai me passar, vai me passar nenhum remédio, mas às vezes você não precisa do remédio naquele momento, tá? Você precisa do diagnóstico, de mudança de estilo de vida, de um diário de cefaleia de pelo menos alguns meses para avaliar. A partir do momento que você entra com o remédio, foi o que eu te falei, você não vai ficar com 1, 2 meses, você vai ficar com 1 ano com aquele remédio. Então tem que ser bem pensado. Não, eu acho incrível essa fala sua, Lucas, porque é isso, né? As pessoas, às vezes, elas chegam só no desespero da dor e elas nem sequer observam como que é essa dor. Elas não conseguem nem descrever essa convive com a dor há anos, mas não conseguem descrever o que é gatilho dessa crise, não conseguem, né, pontuar direitinho quais são as coisas que ela já percebeu em relação à dor. E o diário de enxaqueca é essencial para isso. Se vocês que estão assistindo a gente ainda não têm, na minha bio tem disponível um diário da enxaqueca. Para as minhas pacientes, para as minhas alunas que vão passar com o Dr. Lucas, eu já passo para ele esse diário, que tem o acesso, ele vai ter o acesso, então, das informações que vocês já estão preenchendo, alimentando nesse diário. Quanto mais tempo de diário, melhor é para a gente identificar o que é que está em desequilíbrio aí. E isso, a última fala do senhor sobre quando você chega no médico e ele não te passa um remédio, você já sai gritando, xingando o mundo, é isso, né? Eu sempre converso aqui com as meninas sobre o automanejo da sua dor, da sua doença, né? Então, por isso que chama empoderamento, né? É você entender, você assumir o seu papel ante aquilo. E quando a gente vai no neurologista, no médico, de uma forma geral, a gente quer um remédio, né? A gente quer que você me trate. Eu não quero me tratar, eu quero que você me trate. Você estudou pra isso, me trata, me dá um remédio aí, né? Então, lá no fundo, a grande maioria das vezes é isso que a gente tá esperando. E o caminho não é esse. Então, é muito bacana a gente encontrar neurologistas como você que tragam isso para elas, porque é extremamente comum o relato oposto também, da pessoa que chega para mim e fala assim, olha, eu fui lá, ele nem olhou na minha cara, a receita estava praticamente pronta e me deu e acabou. Né? Uhum. Aí você fala, tá, você não gostou que foi assim, mas e se ele não te desse receita nenhuma? Ah, não, aí também não tava bom. Né? Aí você fala, ué, como é que a gente faz então? Né? Uhum. Lucas, a Carol perguntou assim, ó. Quem tem enxaqueca é preciso estar fazendo exame de imagem para descartar outras causas? Vamos retomar aqui para as meninas como é feito o diagnóstico da enxaqueca. Então, o diagnóstico, na verdade, é basicamente clínico, tá? Então, vai ser através de perguntas, né, da uma anamnese bem feita e de um exame físico. Eu vou te examinar, ver como é que é. Na grande maioria das vezes, 90% das vezes, em que eu vejo uma dor de cabeça que é caracteristicamente de enxaqueca, eu não peço exames. Porque não vai ver, não adianta. Agora sim, se eu fico com um pezinho de dúvida que pode ser uma dor de cabeça secundária, ou seja, devido a alguma coisa, aí a gente precisa abrir mão e pedir alguns exames, tá? Então você tem que prestar atenção se a tua dor de cabeça ela é desencadeada por movimento, de deitar ou de se levantar, se ela é desencadeada por tosse, por espirro, por esforço abdominal, por prensa abdominal, se ela é acompanhada de febre, perda de peso, alterações de outras doenças, se ela é muito rápida, atinge o máximo em menos de 1 minuto, e se tem alterações neurológicas agudas. Aí eu peço um exame. Se for característica de enxaqueca, não tem exame que vai identificar a sua doença.
Importante vocês lembrarem disso, meninas. E aqui, ó, a Fabi fez uma pergunta que eu recebo com frequência. Eu costumo dar essa resposta, mas vou deixar para você essa resposta hoje. Gostaria de saber se naratriptana trata enxaqueca. É, assim, você tem que primeiro pensar que a enxaqueca não é só a dor, tá? A naratriptana, para que que serve? Para tratar a dor. Então, se ela trata a dor, ela não trata a enxaqueca, né? A medicação dos triptanos é feito para crise aguda de dor de enxaqueca. E só para enxaqueca, também não serve para. Lógico, tem algumas cefaleias trigêmeo que a gente usa, mas para enxaqueca em si. Se você começar a usar a naratriptana achando que está se tratando, que é um remédio que você vai começar a usar todo dia, ela vai gerar uma dor de cabeça por abuso de analgésico, tá? Então, não. Não trata. Ela trata a dor, mas não a doença. Boa. Vamos lá, deixa eu ver aqui. As meninas falam, elas têm muitas dúvidas. Alguém perguntou aqui do tupiramato. O tupiramato causa dor no rim? Alterações renais com o uso de tupiramato, o senhor já viu? Dor no rim, não, mas o topiramato, a amitriptilina também pode causar nefrolitíase, tá? Então, se você tem história na família, ou se você já teve pedra nos rins, eu fico com um pouco de receio de você usar o topiramato, tá? Então, não é que é contraindicação absoluta, mas já vi muitos casos de pedra nos rins pelo topiramato. Daí não é dor no rim, tá? Você vai ter uma cólica de nefrolitíase mesmo. Tá? Ele não vai atacar, digamos assim, e o rim parar de funcionar. Não, é pedra no rim, tá? A Regina perguntou aqui, ó. Se eu não tomar remédio e aguentar a dor, é perigoso? Eu recebi até hoje uma dúvida sobre isso. Uma paciente, uma seguidora mandou assim pra mim. Numa crise muito intensa, muito intensa, eu corro risco de algum dano cerebral? Esse é um dos maiores medos que as pessoas que sofrem com enxaqueca têm, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? A dor em si não vai causar dano cerebral, tá? Agora, uma coisa que é interessante é se a sua dor, aquilo que eu comentei, se ela é diferente. Se ela está muito além do habitual. Se ela atingiu o máximo muito rápido. Se não é a tua dor de enxaqueca em si. Então, fique com o pé atrás, tá? Toda dor de cabeça é diferente. Agora, a dor em si não vai causar dano cerebral. E se você conseguir, digamos assim, aguentar a sua dor sem precisar usar analgésico, lógico, se teu médico deixou aqueles analgésicos para você usar na crise, usa o que ele te deixou. Agora, se você conseguir suportar a dor, com o tempo, digamos assim, você vai ficar mais forte para a dor. Os remédios vão fazer mais efeito. Você vai ter, digamos assim, menos dependência, tá? Mas é importante que o teu médico te avalie, certo? Deixa eu ler aqui a Rose te parabenizando, bonitinho, ó. Pois, meu filho, parabéns, viu? Porque os médicos que eu já fui não olham nem direito na minha cara. Parabéns para você escutar seus pacientes. Eu falei para vocês que o Dr. Lucas é diferenciado. Não é à toa que a gente fez essa parceria aqui, porque ele realmente avalia os pacientes dele com carinho, com uma atenção que poucos fazem, viu, gente? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Nossa, o pessoal tá perguntando muito de remédio, gente. Só fala de remédio. É porque viu o médico, daí já quer uma receita. Não é? Tá vendo? Ali, ó. Alguém fizeram uma pergunta pra mim agora, né? Ó. Assim, ó. Boa tarde, Fê. Baixa de vitamina D pode aumentar crises de enxaqueca? Bom, a gente tem relatos sim, tá? Que déficits de vitamina D podem estar relacionados ao aumento das crises de enxaqueca, assim como déficits de vitaminas do complexo B também. Magnésio também. Só que magnésio é mais difícil da gente avaliar, né? Porque só 1% do magnésio está no sangue, né? Então a maior parte dele tá, né, no osso ou nos músculos. Então é mais difícil da gente avaliar, tá? Deixa eu ver quais mais perguntas aqui. Senhor, Janete contando que teve 4 convulsões. Opa, pera lá, pera lá. Então, Vamos você tá com a voltar. pessoa, tá com neuro, tá bom? Então tá com a pessoa. Não, É. convulsão não é de enxaqueca, tá bom? E tem que ver se a convulsão também, às vezes pode ser desmaio por dor, tá? Só um parêntese, epilepsia, quem tem convulsão, depois que tem a convulsão pode ter uma dor de cabeça, tá? É normal, fica naquele pós-ictal, fica meio ruim, tá? Mas convulsão é um sinal de alerta, certo? Então vá atrás do seu neuro, viu?
Pois é, Janete, alerta aí, hein? Outra coisa que eu recebo muito, as pessoas perguntando sobre desmaio. É comum desmaiar de dor numa crise de enxaqueca? Ou toda vez que o paciente tem, se ele teve esse episódio de desmaio, ele precisa procurar um médico para avaliar imediatamente, ir para uma emergência, por exemplo? Um desmaio, ele é comum, mas não é normal, digamos assim, sabe? Se for a primeira vez que você desmaiou por conta de uma dor de cabeça e de perder a consciência mesmo, de não saber o que está acontecendo, é importante você ser avaliado. Às vezes pode ter sinais neurológicos muito finos que você não consegue descrever e que um neurologista pode ver, tá? Agora sim, você já teve o primeiro desmaio, você já sabe, já avaliou, e outros episódios de desmaio quando você tem dor pode acontecer. Síndrome vasovagal, quem tem muita dor. É a mesma coisa daquele desmaio quando você vai pegar sangue. Quer dizer que aconteceu alguma coisa? Não, mas só que você pode desmaiar, é uma característica sua. A primeira vez, não. Na primeira vez é bom ser investigado, sabe? Tá. Ó, a Fabi mandou aqui, ó, chocada. Meu neuro passou naratriptana todo dia. E ainda ela colocou a carinha de palhaço. Ou seja, Fabi, tá na hora de mudar de neuro, né? Então, assim, fica a dica, né? Deixei a dica aqui. Conheço um neurologista ótimo pra te indicar. Depois você vê aí, tá numa live comigo recentemente aí. E aí você já pode procurar. As meninas estão falando bastante sobre remédios. Ali, perguntaram de novo sobre a vitamina do complexo B. A gente já comentou que sim, elas podem ser utilizadas. A Nara mandando aqui, ó. Nara, você é minha aluna, eu vou ficar louca com isso. Que isso? Nara, eu uso Dorflex diariamente. Pode fazer um mal maior, porque deixei de tomar os preventivos para tomar esses analgésicos. Além disso, agora com a Fer, estou utilizando os mini hábitos. Graças a Deus, né, Nara? Mas, de qualquer forma, mulher, né? Gente, é importante que a gente entenda que medicamento abortivo de crise não é para ser usado todo dia. O que eu mais vejo aqui são pessoas fazendo de abortivos como se fossem preventivos. Ah, Fer, mas se é para usar só quando tem dor e eu tenho dor todo dia, eu vou tomar ele todo dia. Não! Se você tem dor todo dia, se você está fazendo os mini hábitos, se você já está equilibrando o seu estilo de vida, e eu sei que a Nara faz tudo direitinho, e ainda assim você está tendo dores frequentes, muito provavelmente está na hora de você visitar um neurologista e entrar com uma medicação preventiva. Quer dizer que você faz parte daquela porcentagem de pacientes que com certeza vai se beneficiar da associação entre o preventivo medicamentoso e o não medicamentoso. Tá certo ou tá errado, Lucas? Certíssima. E outra, eu acho que às vezes não é muito bem explicado, sabe? De pergunta para o teu neuro, para o médico que te prescreve, quantas vezes eu tenho que usar, qual que é o máximo que eu tenho que usar esse remédio, qual que é o efeito colateral se eu usar todo dia, porque às vezes o neuro pode achar que você já sabe disso, que não é para ser todo dia. Mas seja ativa, pergunta, sabe? Mas eu posso usar isso aqui todo dia, sabe? Eu faço uma analogia como quem tem pressão alta, digamos assim. Você não vai usar uma losartana, um captopril só quando a tua pressão está alta, né? Ela tem que ser um tratamento a longo prazo. Da mesma forma, a enxaqueca. Se você encarar a enxaqueca como doença, não como a dor, você não vai usar a nara triptana todos os dias. Uhum. Outra coisa que eu vi que me mandaram esses dias, eu achei até diferente. Isso eu nunca tinha visto. Aí você me comenta se já aconteceu com você. Me perguntaram assim, ó. Eu tomo tupiramato, mas não me dou muito bem com ele. Eu posso tomar um dia sim, um dia não? Não, não vai fazer efeito. Eu já vi isso, e especialmente com a amitriptilina, antidepressivo. Uhum. Para eles, às vezes, eu tomo quando eu tô mais nervosa, e que vai me dar dor de cabeça. Não é assim que é esse medicamento. São classes de remédios para estresse agudo e para tratamento, é diferente. Ali, perguntando se o Dr. Lucas faz atendimento online. Faço, tem lá no meu Instagram, dá uma olhada lá. Se você quiser vir até Curitiba também, pode vir conhecer aqui. Boa. Ah, me perguntaram aqui, a Maria Solange perguntou assim: qual o melhor magnésio para quem tem enxaqueca? Na verdade, tem até o Eu vou deixar para você essa aí.
Tem vários posts e vários vídeos em relação ao magnésio. O que a gente sabe, já tem alguns estudos que mostram que pacientes que sofrem com enxaqueca têm níveis mais baixos de magnésio, tá? Agora sim, é o que eu expliquei. Se você for fazer um exame de sangue, muito provavelmente ele vai vir normal, porque no sangue só tem 1% desse magnésio, tá bom? Agora, o tipo de magnésio que você vai utilizar vai depender de quais outros benefícios associados você quer ter. Então, tem vídeo que mostra direitinho, tem um post fixo aí no meu feed, onde vai explicar direitinho. Ah, se você quer melhorar a questão da parte intelectual, melhorar a memória, melhorar seu desempenho cognitivo, aí a gente pode pensar no trionato. Ah, você quer melhorar a questão da insônia, então a gente pode pensar no magnésio de malato. Então vai depender de quais outros fatores a gente pode melhorar junto aí com essa questão da enxaqueca. Agora, uma coisa importante. Da mesma forma que o medicamento preventivo, obviamente, o magnésio não é um medicamento, é um suplemento. Ele leva aí 3 meses para você enxergar um efeito significativo nos episódios de dor. A gente não tem nenhum estudo sobre enxaqueca e magnésio que mostre resultados antes dos 3 meses de utilização, tá bom? Então é basicamente isso. A Thaisa perguntou assim, enxaqueca alimentar, tem que tirar todas as comidas que causam a dor? Olha, tem paciente que tem dor de cabeça com muita coisa, ele vai ficar sem comer. Daí ele vai Exato. ficar em jejum e ter dor de cabeça. Não tire tudo, sabe? Na verdade, identifique aquilo que mais causa a tua dor, que é mais o teu gatilho. Às vezes não é só o alimento. Às vezes você está se alimentando até a mais do que você precisa daquele tipo de alimento. Vamos supor assim, gordura, fritura. Às vezes você está comendo a mais. Se você comesse uma porção menor, você não teria. Então, não tire tudo da sua dieta, tá? Faça isso com uma nutricionista, né? Acho que tem que ser bem certinho isso, sabe? Uhum. Ó, uma pergunta importante aqui, ó, da Leidiane. Boa noite. Em relação à enxaqueca com aura, realmente é maior o risco para AVC? Sinto aura desde os 11 anos de idade, tenho 34 e na maioria das vezes sinto só a aura sem a dor. Uma coisa diferente também, né? A enxaqueca sem dor de cabeça. Vamos falar um pouquinho sobre ela e sobre a relação de enxaqueca com aura e AVC? Até ultimamente foi visto que a própria enxaqueca é aumento de risco para AVC, tá? Mas a com aura, especialmente se você usar anticoncepcional combinado e você fumar, tem um maior risco, sim, de você ter AVC isquêmico, tá? Só para eu diferenciar, às vezes as pessoas não sabem, mas a gente tem um AVC isquêmico hemorrágico, tá? O AVC isquêmico é quando você tem uma obstrução de uma artéria, e o hemorrágico é aquele causado por aneurisma, quando rompe um aneurisma, tá? Então, muitas vezes, às vezes as pessoas perguntam, mas eu vou ter uma enxaqueca, eu posso ter um aneurisma e um AVC hemorrágico. Não, o que nós estamos falando aqui é do AVC isquêmico, secundário a uma enxaqueca com aura, que a pessoa fuma ou usa anticoncepcional, tá? Agora, a questão da aura, a aura é um fenômeno neurofisiológico que pode não acompanhar a dor de cabeça. Então, às vezes, você pode só ter o escotoma, você pode, às vezes, só ter a parestesia, e isso acontece, e às vezes é difícil de você diferenciar o que é uma aura sem enxaqueca de uma outra doença neurológica. Então, é sutil essa diferença, mas pode acontecer. E, doutor, a pessoa ela pode manifestar os sintomas da aura diariamente ou quase diariamente sem dor? Essa Eu acho. enxaqueca sem aura essa enxaqueca sem dor, ela pode acontecer como se fosse crônica, com uma frequência tão grande assim? Pode, mas eu ficaria preocupado, especialmente se for todo dia, tá? Primeiro eu tentaria o tratamento da enxaqueca para tentar diminuir essas, digamos que fossem auras verdadeiras. Uhum. Mas tanto uma aura diária quanto uma aura acima do tempo normal, que é até 60 minutos, é preocupante, tá? Agora a pergunta dela, que tem desde cedo, assim. O tempo de doença não vai indicar uma maior gravidade, digamos assim. Quem tem enxaqueca com aura vai ter enxaqueca com aura desde jovem. Não quer dizer que isso você tenha maior risco ou não, tá? Vamos lá, deixa eu ver a próxima. Ah, essa aqui é importante. Vamos lá. A Vivi perguntou assim, ó, doutor, não é nem pra mim, eu já ia opinar da minha opinião, mas enfim, me excluíram, né? Tudo bem. Eu vou guardar isso porque eu sou meio rancorosa, tá, gente? Brincadeira.
A Bibi perguntou assim, ó, doutor, o que o senhor acha da técnica microfisioterapia me indicaram para enxaqueca? Eu vou deixar essa pergunta para Fer, porque ela que é fisioterapeuta. Assim, Ganhei! olha, já que ela perguntou, só para comentar, eu não indico geralmente, acho que tem profissionais específicos para isso, sabe? Então, eu não indico, mas eu quero que a Fer fale sobre o que é a área dela. Olha, eu vou contar que eu já até fiz, viu, gente? Eu não sou. Eu não fiz o curso, então, assim, eu não domino muito sobre o assunto, vou ser muito sincera com vocês. Eu conheço porque eu fui paciente, né, quando eu estava na busca pelo controle das minhas dores diárias. Eu fiz por um bom tempo acompanhamento com uma fisioterapeuta que fazia microfisioterapia e eu senti uma melhora. Agora sim, eu vou ser sincera, estudos específicos falando de microfisioterapia e enxaqueca não temos ainda. Até porque a microfisioterapia é uma técnica relativamente recente que ela se popularizou, né? Se tornou mais popular recentemente. Então, a gente ainda não tem muito estudo especificamente para enxaqueca. Eu, particularmente, Fer, quando fiz, senti uma melhora e gostei de tudo que eu pude aproveitar dessa técnica. Mas é de pessoa para pessoa, tá bom? É o que eu digo, essas técnicas assim, vai te fazer mal? Não vai, sabe? Uhum, Então tenta, sabe? É uma coisa que não vai ter efeito colateral. Ah, exato. tenta, poxa, mas eu não falo assim, olha, vai lá que faz que você vai melhorar. Não tem Uhum. que ter esse pensamento, sabe? É isso. Inclusive, eu brinco com as minhas pacientes e com as seguidoras, porque às vezes elas falam assim: não, porque o chá de boldo resolve as crises de enxaqueca. Aí eu falo: quem sou eu para. Se resolve a sua crise, quem sou eu para dizer que não? Ah, a gente não tem um estudo, né? E é importante a gente trazer isso também, né? Os estudos, eles são extremamente importantes. Eles são a base, né, de como tratar. Mas tem muita coisa que ainda não foi estudada e que pode ser que seja efetivo, né? Então é isso. Se mal não vai te fazer, tentar talvez valha a pena, né? E aí é uma decisão pessoal, mas da mesma forma que o Lucas não faz, eu também não faço. Eu também não sou a pessoa que vai falar, ah, vai lá, faz porque vai resolver, sendo que a gente, né, não tem essa segurança. Na verdade, a gente ainda não tem nada, né, Lucas? Não tem nada Uhum, no tratamento da enxaqueca que seja universal, que vai fazer resultado para todo mundo, né? com certeza. A Carol perguntou aqui, ó, atenolol pode causar dor de cabeça? Ah, nunca tive um paciente com atenolol que causou a dor de cabeça. Ele é um profilático para enxaqueca, tá? Mas não sei se você teve efeito colateral de dor de cabeça com atenolol. Deixa, troca ele, sabe? Tá descrito em bula, sim, mas, poxa, eu nunca tive essa experiência, sabe? A Justina perguntou aqui: óleo de hortelã, óleo essencial de hortelã-pimenta ajuda na enxaqueca? Essa eu respondo. Pode ajudar, tá? Agora sim, a aromaterapia ela é uma técnica complementar, né? Pode ser, não vou dizer que é impossível, pode ser que você não esteja fazendo nada de mudança de hábito, que você não esteja com profilático, e você só fazendo aromaterapia você sente uma melhora. Pode ser. Vai ser raro, é difícil a gente ver. Mas quando a gente faz uma combinação de técnicas, ele pode sim levar a uma melhora dos quadros álgicos, principalmente quando a gente fala de cefaleias, tá? Então, pode ser que você utilizando associado a mudanças de hábito, associado a um tratamento adequado, a um acompanhamento adequado, você possa sentir melhora, tá bom? Vamos lá. Ali, a Socorrinha perguntou assim, ó. Naramig, Max Out e Sumax. O que você acha? Vamos lá, Lucas. Mas eu acho que são remédios bons para crise, são da mesma classe de remédios. Não use os combinados, tá? É um ou outro. São bons para a crise. E cada pessoa tem uma identificação com um tipo desses triptanos, tá? Tem o Sumax, que age mais rápido, tem o Amaxalt, que também tem menos efeitos colaterais, o Anamig age um pouco mais devagar, tá? Então são remédios bons para aquilo que ele serve, que é para cortar a crise de enxaqueca em pessoas que têm indicação de usar. Tem, por exemplo, alguns tipos de enxaqueca que não pode se usar. Então, enxaqueca hemiplégica, por exemplo, você não usa. Mas
são remédios que são bons para aquilo que ele está. Boa. Vamos lá. Pergunta polêmica agora, hein? Mas somos desses. Ixi. Vamos lá, Lucas. A Cris perguntou aqui, ó. O que vocês acham da dieta do Dr. Alexandre Feldman? Já ouviu falar, Lucas? Não conheço, sinceramente não conheço, sabe? Não sei. Eu vou deixar para você essa. Ali, ele jogou a bomba no meu colo, gente. Vamos lá, gente. O que acontece, né? O Dr. Alexandre Feldman fez um livro, né? Chama Enxaqueca Só Tem Quem Quer. E lá ele fala também sobre uma alimentação específica para pessoas que têm enxaqueca. Particularmente. Ele é o médico, né, que tem uma expertise absurda em relação a enxaquecas, né? Mas eu acho que é muito complicado a gente passar por um profissional que não é um nutricionista e ele passar uma dieta. Ponto, tá? Eu me formei pela Unifesp, eu tive metade da minha graduação foi multi. Então, eu estudava junto com profissionais da psico, da educação física, da nutrição, os assistentes sociais, todo mundo junto. A gente tinha as mesmas aulas. E aí, a gente aprendia até onde vai o meu. Então, até onde aquela faculdade, aquele ensino que eu tenho, me capacitou a ir, tá? Então, eu acho que dieta, quem passa é nutricionista. Sem mais. Se a dieta que ele passa é adequada ou não, eu não sou nutricionista para te dizer. Então, e outra, mesmo que seja adequada, a gente sabe que não existe um padrão fixo para todas as pessoas. Então, por exemplo, eu posso te dizer, olha, que eu já sei que tem pessoas que dizem sobre isso, né? Olha, não pode comer grãos. Mas quem disse que grão é gatilho para você? Ah, não pode comer banana. Quem tem enxaqueca não pode comer banana. E quem disse que banana é gatilho para você? Aí você segue isso, você para de comer grão, você para de comer banana, aí você vai lá e manda mensagem depois falando assim, tô passando fome. Mas por que você fez isso, né? Então é sempre importante, antes de vocês embarcarem em umas dietas meio doidas que vocês veem por aí, passar com uma nutricionista. E falando nisso, a gente tem até uma nutricionista parceira, Luísa Simões, que a gente tem um quadro aqui também chamado Fala Nutri, e aí a gente consegue tirar as dúvidas sobre alimentação com ela, beleza? Vamos lá. Só para complementar, você está certíssima quanto a isso, sabe? A gente tem que saber até o limite que a gente pode ir. E o tratamento da enxaqueca tem que ser multiprofissional. Eu não vou conseguir passar todo o conhecimento que a Fei tem sobre técnicas que eu não tenho conhecimento. Também não tenho conhecimento sobre dieta específica para esse tipo. Se eu pegar isso, já tem tanta coisa que eu preciso estudar da parte de medicamentos, de tudo isso, que é impossível você saber tudo. Então, um tratamento multidisciplinar, com várias pessoas atuando em um ponto, é o que vai melhorar a tua enxaqueca, isso sem dúvida. É isso que é essencial. E é por isso que eu fiz questão de me cercar de profissionais que sejam capacitados, que sejam humanizados e que entendam o multi para isso. Então, quando a paciente chega para mim, inclusive, eu vou te indicar um paciente, preciso falar com você, Lucas. Quando eu vejo uma paciente que eu sei que, através das mudanças de hábito que a gente tem feito, ela não tá tendo o resultado que a gente espera, ela tá com crises frequentes, ou ela tá no uso excessivo de analgésicos que a gente não tá conseguindo tirar com mudanças de hábito, inevitavelmente eu não vou virar pra ela e falar assim, olha, toma um tupiramato. Não. Eu vou falar, olha, eu tenho um neurologista de confiança, é esse aqui, vai lá, passa com ele, conversa com ele, fala pra ele que a parte das mudanças de hábito já tá sob controle. Ou é uma paciente que já tá com o neurologista, veio fazer mudança e ainda assim não tá com resultado, né? Tem uma alimentação totalmente desregrada, ou tem questões muito específicas na alimentação. O que eu vou falar? Ó, passa com a Lu, conversa com ela, é nutricionista. Então é isso, gente. É entender até onde a gente tem a capacidade de ajudar e entender isso, principalmente quando a gente fala de dores de cabeça, de uma enxaqueca que é uma dor de cabeça, uma enxaqueca que já é diária, que já é crônica, né? É mais complexo ainda o tratamento. A gente precisa estar cercado de profissionais que entendam isso, né? Faz muita diferença. Vamos lá. A Vivi pergunta assim: indicação de um chá. Acho que essa aqui é minha, hein? Indicação de um chá para aqueles dias de enxaqueca. Vivi, o que eu gosto muito? Eu gosto muito do gengibre. Eu sempre falo do gengibre aqui. Inclusive, tem um estudo que eu fiquei chocada quando eu li, que ele comparou os efeitos do gengibre ao efeito de um anti-inflamatório, um medicamento anti-inflamatório. E o resultado foi o mesmo, tá?
Então, o que que a gente precisa entender? Que não necessariamente, toda vez que a gente tem dor, a gente precisa recorrer a um remédio. A gente tem outras formas de tentar amenizar essa dor. A gente tem automassagem, a gente tem alongamento, a gente tem aquele momento de reclusão no quarto escuro, sem barulhos, a gente tem a compressa fria, que também é excelente, e a gente tem os anti-inflamatórios naturais. De uma forma geral, o que eu mais indico de chá, falei sobre isso hoje no Stories, de chá, que eu gosto muito, particularmente, mas tem que ser tomado lá no pródromo. Não adianta você tomar depois que a dor já instalou. Tem que ser no pródromo. É um chá de camomila, que tem propriedades calmantes, com hortelã, que ajuda a diminuir o enjoo que costuma surgir já no pródromo, com gengibre, que é anti-inflamatório e também analgésico, e o própolis, que é um excelente anti-inflamatório. Faz uma infusãozinha com essa combinação, que olha, é uma excelente dica, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver. Ô, Lucas, mas além de você que está participando ao vivo, 6 pessoas pediram para participar da live com a gente. Olha só, ia virar Que legal. um encontrão aqui. Aqui, ó. A Fabi perguntando assim, ó. Quem faz tratamento com sertralina pode engordar? Pode sim. Não é um efeito comum da sertralina, tem outros antidepressivos que causam mais aumento de peso, mas pode sim. A sertralina não é um remédio clássico para enxaqueca, ela é usada mais para transtorno de humor, ansiedade, tá? Quando a pessoa tem um gatilho muito forte de ansiedade, ele pode ser usado. Mas eu uso pouco para enxaqueca, sabe? Eu acho que tem outros que são melhores. Vamos lá. Ah, Ali, a Silvia, essa especificamente para você também. Qual a opinião do Dr. Lucas sobre aqueles aparelhos para pôr na testa? Tem um aparelho que ele estimula os nervos supraorbitários aqui em cima, tá? E é individual também, sabe? O que que eu geralmente eu vejo? Eu acho que ele é muito caro às vezes para se adquirir, não é todo mundo que consegue. Então, a ação dele seria de neutralizar esses nervos supraorbitários que tem aqui. Ele tem algumas programações, uma programação para crise aguda, tem para crise crônica. Então, eu tenho pacientes que ajudam, que melhoram. Às vezes, eu indico para pacientes que estão grávidas, porque é um efeito local ali, você não precisa injetar remédio ou tomar medicação, tá? Ele simula o efeito do que a gente faz de bloqueio anestésico dos nervos cranianos, sendo que você tem um aparelho em casa. Indico para todo mundo? É a mesma coisa. Se você quiser usar, eu acho que vale a pena, não tem efeito colateral, mas não dá para ser garantido 100% o efeito, tá? Uhum. Outra pergunta aqui, a Flá perguntou assim: falem um pouquinho sobre as injeções. Dúvidas sobre anticorpos monoclonais, né? Ah, Frequente tá. por aqui. A injeção, verdade. Porque assim, a minha dúvida só é porque tem as injeções que são os bloqueios anestésicos, tá? Uhum. Tem injeções de Botox e tem injeções dos Essa é tratamentos monoclonais. Eu acho que a dúvida dela é do anticorpo monoclonal, né? Eu acho que sim, foi o que eu Então, mais recebi ultimamente. o anticorpo monoclonal são 3 que tem aqui no Brasil. A gente começou a usá-los aqui em março do ano passado, de 2020, tá? Eles são medicações contra uma molécula chamada CGRP, que ela foi relacionada com a dor de cabeça da enxaqueca em si. Eles são tratamentos que. Qual que são as vantagens dele? Digamos assim, é um remédio que foi criado para enxaqueca, é um remédio que tem pouco efeito colateral. E desvantagem é que é muito caro e de efeito colateral pode ter um pouco de dor no local, tá? Não é aquele milagre de você vai usar e não vai ter mais dor. Eu, particularmente, com experiência minha, os pacientes melhoraram bastante quando usaram, porque eu indico naqueles pacientes que são refratários, então já usou 3, 4 remédios para enxaqueca e não melhorar, eles melhoram com esse tipo de tratamento. A indicação no tratamento da enxaqueca episódica e da crônica, mas eu dificilmente indico para enxaqueca episódica. Uhum. E há também indicação para pacientes que são acima de 18 anos e que não são gestantes, tá? São remédios bons dentro de um arsenal terapêutico que a gente tem para enxaqueca. Lucas, uma dúvida particularmente minha, assim.
Eu tenho algumas pacientes que estão há bastante tempo com os anticorpos monoclonais, já fizeram 10 aplicações. Quando o paciente chega nesse nível de 10 aplicações, por exemplo, e ainda não me chegou nenhum resultado, é recomendado insistir mais um tempo? Como que você costuma agir diante de um cenário desse? Geralmente desses assim que usam bastante tempo, eu chego até 1 ano, sabe? Só que antes a gente já começa a ver que não está fazendo efeito às vezes. Às vezes com 6 meses você já vê que não está legal. Eu já não deixo tanto tempo. Há 6 meses não melhorou. O que que o estudo coloca? Ele coloca que a pessoa vai melhorar 50% dos pacientes, vão melhorar 50% das crises. Uhum. Geralmente, não estou falando de cada um individual. Se ele não chegou nessa parte de 6 meses melhorando 50%, geralmente ou eu troco ou eu faço outro tipo de tratamento, porque talvez ela não seja respondedora ao tratamento, como pode não ser respondedora a outro tipo de tratamento. Uhum. A Carol perguntou aqui, ó, como é o tratamento e diagnóstico da cefaleia hípnica? Cefaleia hípnica, esse é um assunto bem interessante. Porque o que que é cefaleia hípnica? Hípnica é de você acordar à noite com dor de cabeça, tá? A cefaleia hípnica é uma cefaleia primária, ou seja, ela tem que ser excluída todos os outros tipos de dores de cabeça que acordam a pessoa à noite, tá? Especialmente dores de cabeça secundárias, como aneurismas, tumores, e hipertensão intracraniana que pode te acordar de noite. Então, primeira coisa, se você tem uma dor de cabeça que te acorda de noite, você precisa de uma investigação e de um exame. Segundo, será que essa tua cefaleia hípnica é uma cefaleia que começou agora, que o diagnóstico é primário de cefaleia hípnica, ou você tem outra dor de cabeça antes, como uma enxaqueca, por exemplo, que pode começar antes de você dormir e te acordar à noite, tá? Ou excluindo enxaqueca, aí a gente fala o diagnóstico de cefaleia hípnica. Qual que é o critério? Geralmente é uma dor de cabeça que acorda sempre no mesmo horário, geralmente 3, 4 horas da manhã, que dura até 4 horas, então não é muito tempo de dor de cabeça. E na maioria das vezes é pacientes idosos, não posso falar, mas acima de 50 anos, tá? Não é idoso, acima de 50 anos, tá? Então é difícil, é minuciosa a investigação e o neuro pode fazer isso. E o tratamento, como é que é, Lucas? O tratamento, essencialmente, assim, a gente usa medicações um pouco diferentes da enxaqueca, como Uhum. lítio, a gente pode usar cafeína, pode usar melatonina, tá? É importante, como eu falei, investigar também a parte respiratória, se ela não tem uma apneia do sono, um ronco, que daí, às vezes o tratamento com o uso de CPAP ou tratamento da própria apneia pode melhorar esse tipo de dor de cabeça, tá? Então são medicações diferentes da enxaqueca. Olha, boa. Agora aqui, ó, já que você falou, duas pessoas seguidas perguntaram o que que é enxaqueca hemiplégica que você comentou. Comenta um pouquinho sobre a enxaqueca hemiplégica para as meninas. É um susto. Enxaqueca hemiplégica é um susto danado para a pessoa, para mim, porque ela pode ser muito confundida com AVC, tá? Imagina a aura que você tem, que é de ver um escotoma, de ver uma visão borrada por 60 minutos. Isso é um déficit neurológico fugaz. Um déficit neurológico motor, em que você para de movimentar um lado do corpo, isso é uma aura motora de uma paciente que tem enxaqueca hemiplégica. Hemi é de metade, plégica é de parar de movimentar. Então você imagina você ficar por 30, 40 minutos sem movimentar todo o lado do corpo e de repente voltar e começar a ter dor de cabeça. É uma aura motora da enxaqueca hemiplégica. Geralmente é familiar, tá? Então tem alguns genes envolvidos, mas pode ser esporádica, tá? Então é um susto danado. E a frequência costuma ser grande, doutor, da enxaqueca hemiplégica? Não é super raro. Uhum. E engraçado que a paciente pode ter outras auras, tá? Outros tipos de aura, visual, sensitiva, e uma vez por ano ter uma hemiplégica, por exemplo. Isso acontece. Daí ela já sabe, puxa, ficou sem movimentar, tenho que esperar um tempo até voltar e já sabe que a dor de cabeça vai vir forte. Agora sim, se você parou de movimentar um lado do corpo de uma hora para outra subitamente, você nunca teve isso, não Corre pro pense, teste. primeira coisa, na hemiplégica. Pensa em AVC, tá? Então vai para um pronto-socorro. Uhum. Ó, eu recebi muitas dúvidas de gestantes ultimamente.
Em relação à medicação, até perguntaram especificamente aqui do Max Out, mas vamos dar uma pincelada rapidinho. Como que costuma ser feito o tratamento medicamentoso? Porque de mudança de hábito, eu sempre explico aqui para elas como é que a gente faz, mas medicamentoso para mulheres grávidas com enxaqueca. Existe, assim, com certeza o melhor é o não medicamentoso, tá? E outra coisa que é muito importante para a gestante é cuidar muito bem antes da dor de cabeça, antes da gestação, desculpa. Agora vamos supor assim, puxa, nunca tratei, de repente cheguei, engravidei e estou tendo muita dor de cabeça. Existem analgésicos simples que geralmente a gente usa, tá? E às vezes só ele é suficiente, como paracetamol. Pode ser usado triptanos, eu uso em casos muito específicos, assim, tá? Anti-inflamatórios você não pode usar no terceiro trimestre, e são poucos os casos que eu preciso usar algum tratamento profilático, tá? Existem algumas classes que você pode usar na gestação. Um tratamento que eu gosto de usar para gestante é bloqueio anestésico, Uhum. porque a infiltração é local, então a paciente chega com muita dor, você não pode ficar colocando remédio na veia, o bloqueio anestésico alivia na hora, tá? Anticorpo monoclonal, você não pode usar, não é testado na gestante, e Botox também não. Então é isso, mais ou menos. Boa. Inclusive, a gente fez uma live com a doutora Adriana Moro, que fala muito sobre o Botox, maravilhosa. Acho que vocês até se conhecem, né? Sim, sim. Ela Aham, é muito aham, querida. A gente tô para chamá-la uhum, para vir aqui novamente para falar um pouquinho sobre o Botox para vocês, meninas. E ela até contou pra uhum. gente na primeira live que a gente fez junto que ela costuma utilizar o Botox como preventivo para mulher que quer engravidar. Então é como o doutor falou, né? Muitas vezes é muito bacana quando você consegue se prevenir antes da gestação. Então você fazer uma gestação programada, você consegue aí justamente fazer tudo que é possível, né, preventivo antes para amenizar. Fora que na grande maioria das gestantes, após o primeiro trimestre, as crises de enxaqueca costumam diminuir, né? Então não é tão comum que a crise piore ou aumente durante a gestação, só no primeiro trimestre. A Silvia perguntou aqui, essa aqui eu respondo. O chá de gengibre altera a pressão arterial? É mito? É mito. O que acontece, gente? A gente escuta muito isso. Ah, gengibre aumenta a pressão. Na verdade, não. O que acontece? Se você tem pressão alta e você toma remédio para controlar a pressão, o gengibre ele pode interagir no efeito que esse remédio tem. Então, ele pode interagir potencializando o efeito, consequentemente, a sua pressão vai diminuir, ou ele pode inibir o efeito dessa medicação, consequentemente, sua pressão vai aumentar. Mas ele também pode não causar nenhuma interação com o seu remédio, né? Com o seu medicamento. E aí você não vai sentir nenhuma alteração. Para as pessoas que têm problemas de pressão alta, que fazem acompanhamento certinho, que é o ideal, eu sempre falo, antes de mais nada, consulta o seu cardiologista, tá bom? Na dúvida, sempre vá a um médico especialista para ter o aval dele de que, ok, é tudo bem você fazer a utilização, beleza? Gente, deixa eu ver. Nossa, tem tanta pergunta ainda, Lucas. Deixa eu ver aqui. A última. Quer escolher uma aí, ó? Escolhe uma aí. Você consegue escolher? Tanto Tanto faz. faz, não. É. Nossa, tem muitas. A gente vai ter que Muitas! fazer outra live de volta. Vamos ter que fazer. Ó, Lucas, me perguntaram não, eu intrometida, perguntaram para você de novo. Fala sobre o bloqueio anestésico, explica um pouquinho. Aquela vez ela queria saber mesmo sobre o anticorpo monoclonal, ela comentou aqui, mas comenta agora sobre o bloqueio anestésico. O bloqueio você tem que imaginar assim que você tem alguns nervos na cabeça que levam informação para o teu cérebro de dor. Qual que é a intenção do bloqueio? É você bloquear essas vias que levam a informação de dor para o cérebro. Quais são os principais? São os nervos occipitais maiores, estão aqui atrás, os menores, o terceiro. A gente tem alguns nervos aqui na frente que podem ser bloqueados ou não. Então, uma anestesia aqui e geralmente o gânglio esfenopalatino, que é dentro do nariz, tá? Imagine uma injeção, uma picadinha de insulina, digamos assim. É isso que é feito com o anestésico. Você coloca o anestésico próximo desse nervo, é uma picadinha que é anestesia. Dentro do nariz você pode ser feito através de cotonete ou então de gás em bebida com anestésico, tá? É um tratamento que às vezes eu faço para retirada de analgésico, quando a pessoa está com uso muito constante de analgésico e pode ter uma dor de rebote, ou para crises refratárias que não melhoram, tá? O bloqueio também tem que ser bem feito, porque senão ele não vai ter efeito nenhum.
e às vezes vai só mais incomodar a pessoa. Então tem que ter bem indicação e ser bem feito. Boa. Ali, a galera animou com mais uma live, então já vou até fazer o convite pra gente no mês que vem, na segunda semana, então vamos fixar aí, pode ser, Lucas? Segunda semana, Pode? segunda quinta-feira do mês, a gente faz mais um papo com o Neuro. O Lucas vem aqui para tirar mais dúvidas de vocês. Eu já sabia que elas iam fazer isso, porque não mandaram, quase não mandaram dúvida no post. Mas no ao vivo, taca-lhe dúvidas, né? É o normal, é o Que padrão legal. das meninas aqui. Então, espero que vocês tenham gostado da live. Lucas, muito obrigada pela parceria. Obrigada por estar aqui, sempre tão disposto, sempre tão acessível para todas as meninas e meninos que estão presentes. É muito importante eles enxergarem isso, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado com profissionais da saúde que tem uma barreira tão grande que a gente acha que é normal e que tem que ser assim. E na verdade não, né? Então, quanto mais acessível, melhor. Então, gente, não é para fazer merchan pro Lucas, não, mas se você viu que, né, o caminho que o seu neuro está traçando é tão diferente do que você está enxergando aqui que é possível, se o seu neuro nunca falou com você de mudança de hábitos, se o seu neuro nunca conversou sobre como é que você está se sentindo com a medicação, se ele não olha no teu olho durante a consulta, se ele não escuta a sua história, tá na hora de mudar, né? Então tá aí a sugestão. Me pediram o seu telefone. Assim, gente, eu vou salvar a live. O Dr. Lucas, ele tá salvo já no nosso perfil, tem lá o link dele, mas eu vou salvar a live, vou fazer um destaque com o perfil do Dr. Lucas para vocês acessarem com mais facilidade. E aí vocês marcam, olha, ó, tô pedindo agora o Insta. Então eu vou marcar o Insta dele e aí vocês É. conversam com ele, tudo bem? Obrigado, Fê, pelo convite. Topo sempre que precisar. Estou à disposição. Podem mandar perguntas lá no direct que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouco para responder. Dois. Igual você falou, assim, na primeira hora do dia e na última eu não respondo, e às vezes na do meio também, mas eu respondo sempre que precisar, tá? E vamos manter essa parceria. Mês que vem, estou aqui. Fechou. Muito obrigada, então. Boa noite. Eu não vou nem ler esse último comentário ali, tá? Vamos deixar pra lá esse comentário. Talvez a gente fale sobre isso num outro momento. Gente, calma, se segurem. Vamos lá, então, gente. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem, então, para as meninas de sempre. Doutor, então, já está agendado o nosso próximo Papo com Neuro na segunda quinta-feira do mês, ok? Beleza, Beijo, obrigado. gente. Tchau. Valeu. Tchau.